A meticulosa escravidão financeira e religiosa do homem da Terra nos últimos 2000 anos. Nota inicial. Por que podemos chamar de escravidão? Pelo simples fato de que não foi possível sair facilmente disso até o fim do mundo, com a energia que estávamos mantidos, em 2012. Toda essa escravidão foi baseada no conceito do aprendizado sistemático quando ainda crianças. Quando você é criança, você está completamente aberto ao aprendizado e você irá aprender tudo aquilo que seus pais querem que você aprenda. Daí você toma essa verdade para o resto de sua vida, sem questionar, inclusive fazendo guerra para jamais alguém tentar retirar essa verdade de você. Posteriormente ainda passa aos seus filhos, numa cadeia quase eterna. Se não houvesse intervenção de seres mais velhos que os humanos da Terra, tanto seres físicos quanto e principalmente seres espirituais, de 2012 para cá, todos nós, terráqueos que não conseguíamos conceber algo fora da Terra, passamos a enxergar com maior facilidade que não apenas existe o lá fora, como lá fora é uma imensidão impossível de tomar medidas e que abriga um número incalculável de outros planetas, inclusive como a Terra. Fomos capazes de perceber que um outro número inconcebível de sóis está por aí afora fazendo os sistemas estelares funcionarem, igualzinho daqui, com o Sol no meio e os planetas ao redor, presos por sua imensa energia gravitacional. Já sabemos também que às vezes um sistema solar possui até vários sóis. Então o ser humano da Terra passa a vislumbrar que o palco Terra é apenas um entre trilhões de infinitos outros palcos. Então o ser humano da Terra passa a vislumbrar que o seu formato de corpo humanoide, com cabeça, tronco e membros é algo muito comum e aos trilhões por aí afora. Mas tem um detalhe, que alguns já sabem, o tamanho desses seres varia. Existem os mais baixos que nós e existem os muito mais altos que nós, com 3 metros, 5 metros e até 7 metros. Isso falando do mundo físico nas dimensões possíveis, 3D, 5D, 10D, 20D, e que o mundo espiritual, que também é físico, já é uma outra história. Vamos nos ater, no momento, apenas às dimensões físicas. Agora, vamos ao tema, a escravidão financeira. Toda essa historinha que é contada para nós e temos como a verdade, sobre o sistema financeiro mundial, em verdade, absolutamente desnecessário e serve apenas para escravizar o ser humano da Terra. Alguma vez na vida você já deve ter se questionado, ao tentar entender o mercado financeiro internacional, porque simplesmente os governos não imprimem o dinheiro e colocam zerinhos à direita nas contas das pessoas. Porque precisam escravizá-las, pelo poder de controlá-las. Simples assim. Só isso. Te fazem achar que é necessário trabalhar como um escravo, um robô ou máquina que não possui sentimentos, para obter uma miséria, quando em verdade, cada ser humano poderia e deve trabalhar com aquilo que tem prazer em fazer. Agora, vamos ao tema,
a escravidão religiosa. Toda essa historinha que é contada para nós e temos como a verdade, sobre o sistema religioso mundial, em verdade, absolutamente desnecessário e serve apenas para escravizar o ser humano da Terra. Alguma vez na vida você já deve ter se questionado, mas ao menor sinal de tentativa, sentiu aquele medo avassalador, não, claro, um medo incrível de ir contra o ser supremo e cruel apelidado de Deus. Antes de jogar pedras, lembre-se que você foi doutrinado desde criancinha. Será que você já disse um não, grande e estrondoso ao Deus Papai Noel? De forma alguma estou dizendo que não exista um Criador Supremo, pois assim, estou dizendo que aquele Deus Papai Noel de mentirinha, malvado e cheio de ego só serve para fazer muito medo em ti. Exemplos: isso é pecado, aquilo é pecado, isso ou aquilo garante sua ida para o inferno. Bom, daí você pega um livro sagrado, sim, pelo fato histórico a Bíblia, e trata-o como a palavra de Deus Papai Noel. Antes de jogar pedras, lembre-se que você foi doutrinado desde criancinha. A Bíblia foi criada e alterada sobre a rigidez da Igreja Romana Católica e ainda foi alterada ao longo dos séculos pelos reis europeus de suas épocas, ao seu bel prazer, conforme percebiam que precisariam alterar para manter o povo escravizado, com muito medo. Nesse momento, você já sabe que pode questionar as coisas. Agora, basta saber se você terá coragem suficiente para dizer: basta, vou pensar. Agora, vamos ao tema: o que existe de fato. Bom, sempre existem seres, irmãos, físicos ou espirituais, superiores a nós. Existe sempre uma hierarquia. Mesmo os seres que estão acima de nós em conhecimento possuem acima deles outros seres anciões. O universo é composto, sim, por leis. Leis muito rígidas. Mas o melhor de tudo é que são leis regidas no amor fraternal incondicional. Agradeça todos os dias por isso. Essas leis regem todo o universo, todo e qualquer planeta, todo e qualquer sol, etc. A quem você deve agradecer e interagir a todo instante, com o seu universo interior, com o seu universo exterior, com os elementos que absolutamente te mantêm vivos e percebendo tudo, a água, a terra, o fogo e o ar. Essa é uma consciência muito além do que a famosa consciência ecológica, pois até então, rezando para um Deus Papai Noel, não fazíamos ideia do que é conviver com Deus Criador Supremo, que simplesmente está em tudo. Tenha a humildade e a coragem de aceitar e perceber que em tudo está contido o Criador, desde o menor ser que cruza seus pés, como a formiguinha, como seu irmão terrestre, até os gigantescos sóis, e principalmente os elementos, água, fogo, terra e ar. Como podemos descrever o Criador Supremo nesse momento atual? Seria energia mantenedora do tudo. Ou seja, absolutamente tudo e qualquer coisa que você pode ver ou não, faz parte de Deus Criador Supremo. Nesse momento, 2016,
O ser humano da Terra está sofrendo uma interferência positiva de milhares de seres físicos e espirituais para se libertar da escravidão financeira e religiosa. Busque, estude, saia da famosa Matrix. Você já pode fazer isso. Aproveite e saia das garras do medo. Coragem, meu filho, minha filha, minha partícula irmã, minha semente estelar. A meticulosa escravidão financeira e religiosa do homem da Terra nos últimos 2000 anos. 3 de julho de 2016. Brasil. Pelo irmão em terra, Paulo E. S. Júnior, aos novos despertos.